Olá, Simara está pilotando as nossas atividades. Ela me deu informação de que já estamos em condições de iniciar nossa atividade nesta tarde. Quero falar para os associados do sindicato e não associados, professores de uma maneira geral, dizer da importância dessa atividade nesse momento de pandemia, de dificuldades que todos nós estamos submetidos. Como nós e inúmeras pessoas nesse país estão nessa faixa de risco, então é fundamental que todos possamos discutir um pouco a partir do juízo técnico as atividades que nós estamos viabilizando neste momento. Essa atividade surgiu a partir da coordenação do grupo de jovens há mais tempo, da Comissão de Aposentados da subsede da POSP São Bernardo do Campo, que, ao tomar conhecimento desse confisco salarial do governo do Estado, não tivemos outra alternativa a não ser apresentar alguma forma de luta, alguma forma de resistência contra o que vem acontecendo. No primeiro momento, fizemos uma conversa, ainda pequena, e discutimos a possibilidade da nossa indignação se traduzir em ação concreta. Começamos a gravar alguns vídeos e disponibilizar nas redes sociais. Depois, nós fizemos um abaixo-assinado que está circulando, abaixo-assinado online também que está circulando, e também alguns colegas pediram para que a advogada do sindicato, doutora Maria Lúcia, esclarecesse toda essa problemática em torno dessa questão e que, portanto, a partir desses esclarecimentos, outras lutas certamente nós vamos estar viabilizando no Estado de São Paulo, solidariamente ao conjunto dos professores que vem sendo atacado por sucessivos governos e particularmente neste governo no Estado de São Paulo. Nesse sentido, eu passo a palavra para a doutora Maria Lúcia, advogada do sindicato que atende a subsede da POSP e outras subsedes e que tem vasta experiência nesse campo. Portanto, doutora Maria Lúcia, é com a senhora os esclarecimentos que se fizer necessário. Obrigada, Aldo. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui nesse formato novo, né? Vamos ver se a gente se adapta, porque é a minha primeira live. Eu estou acostumada a fazer algumas conversas com vocês, mas a pedido do Simara, eu então da coordenação, vou falar um pouquinho para vocês, dar um panorama geral da reforma da Previdência, né, e que, entre outros, trouxe aí essa possibilidade de instituição da contribuição previdenciária para os professores aposentados, que é o que tem afligido aí os professores nesses últimos dias, né? Inicialmente é importante dizer que quando já da discussão da reforma da Previdência, nós já alertávamos desse risco, né, de haver contribuição previdenciária também dos servidores aposentados, né, e alguns falam, não, imagina, não está no texto, e realmente ele estava no texto, né, tanto no texto da emenda constitucional 103, quanto da emenda 49, aprovada aqui em São Paulo. Eu só vou pedir, pelo formato, a Lucimara está fazendo a apresentação ou não? Vocês estão me vendo? Como é? Lucimara? Estou te ouvindo, doutora. Lucimara está pilotando, está indo bem, tá? A Lucimara está pilotando, né? Então, Vamos lá, só um minutinho, por favor. Então, vamos lá.
Então, só para a gente falar, eu falei que é estreia, né? Toda estreia tem um nervosismo maior, desculpem. Então, vamos lá. Falando sobre a reforma da Previdência, inicialmente foi aprovada no âmbito federal, né, pela emenda 103, e ela permitiu que estados e municípios, diferentemente do que existia até então, pudessem, por conta própria, definir regras para a concessão dos benefícios dos seus servidores. Então, hoje, nós temos no estado de São Paulo uma estrutura toda diferenciada para a concessão dos benefícios. Em grande parte, a reforma da Previdência estadual ela copia a reforma federal, né? Ela traz aí, eu sei que estamos falando para um público de aposentados, mas eu acho legal explicar que ela modifica toda essa estrutura. Hoje nós temos apenas 3 tipos de aposentadoria, né? Uma aposentadoria por incapacidade permanente, chamada, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Nós temos uma aposentadoria compulsória aos 75 anos e a aposentadoria que antes chamávamos por tempo de contribuição ou por idade e que hoje foi unificada, né? E alguns estão chamando como aposentadoria programada. Existem várias regras lá instituídas, né, que eu não vou dizer aqui, porque estamos tratando daqueles que mais experientes, como disse o Aldo, e que já estão aposentados, então acho que isso é dispensável aqui. A reforma da Previdência, ela garante o direito adquirido, ainda bem, né? Senão seria um absurdo, né? Maior do que já é essa reforma, que tratávamos não como uma nova previdência, como o governo do estado e o governo federal chamaram, mas como um desmonte, né, o fim da previdência. Né? Então, ela ao menos assegura o direito adquirido daqueles que já tinham preenchido os requisitos para a concessão da aposentadoria por ocasião da aprovação da reforma aqui no estado de São Paulo, que foi em 6 de março de 2020. A Constituição Federal, ela prevê que o regime de previdência social, seja ele o regime próprio ou o regime geral, ele tem natureza contributiva e que é imprescindível assegurar o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, o que significa isso? Né? Significa transferir a todos a responsabilidade pelo equilíbrio das contas do regime de previdência. Tá? E aí que a gente chega nessa questão da contribuição previdenciária. A contribuição até antes da emenda constitucional 49, nós tínhamos uma única alíquota de contribuição previdenciária, que era de 11%. E eram responsáveis pelo seu pagamento apenas os servidores ativos e aqueles aposentados que recebiam uma remuneração superior à do teto de pagamentos do INSS, em torno de R$6.000 hoje. Tá? Quem ganhava abaixo de R$6.000 não contribuía para a Previdência, enquanto estava já aposentado, e os ativos todos contribuíam com 11%. Essa contribuição de 11%, o Estado faz um recolhimento de 22%. Então, ela vai para os cofres da SPPREV 33% mensais dos salários dos servidores estaduais. O que acontece com a reforma da Previdência? Foram, então, instituídas alíquotas progressivas. Então, hoje nós temos 4 alíquotas de contribuição: 11%, 12%, 14% e 16%. São 4 alíquotas de contribuição previdenciária pagas por todos os servidores públicos em atividade. Né? A de 11% para quem ganha até um salário mínimo, a de 12% para quem ganha acima de um salário mínimo, 14% para quem ganha acima de R$3.000
e 16% para quem ganha acima do teto do INSS, hoje em torno de R$6.000. Então, essas alíquotas elas são progressivas, não significa que o servidor vai pagar, no caso dessa alíquota de 16%, ele não vai fazer o pagamento direto de 16%. Então, eu explico que a contribuição ela vai pedir mais ou menos como é feito o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Então, até um salário mínimo vai pagar 11%, entre um salário mínimo e R$3.000 vai pagar 12%, sobre o que supera os R$3.000 vai pagar 14% e assim por diante. Tá? Os servidores ativos, já agora no mês de julho, foi o primeiro mês em que houve desconto dessa contribuição progressiva. E o governo do estado ainda fez o favor de dividir, porque como a reforma foi aprovada no dia 6 de março, então, até o dia 5, ele cobrou 11%. Do dia 6 em diante, ele cobrou a alíquota progressiva. Então, e isso deve acontecer também com os aposentados, porque o decreto é do dia 19 de junho, a portaria da SPPREV também, né, se eu não me engano, é do dia 19 ou 20 de junho. Então, quando iniciar a cobrança da contribuição previdenciária dos aposentados, essa contribuição ela deve ser proporcional no primeiro mês e depois vai aumentar porque vai ser cobrado no mês todo. Então, para os servidores ativos, já iniciou a contribuição previdenciária escalonada ou progressiva a partir agora do mês de julho. E por que então foi cobrada ou foi instituída, né, ainda não está sendo cobrada, mas por que foi instituída a contribuição dos servidores aposentados? Já a emenda 103 e a emenda 49, elas estabeleciam que, na hipótese de haver déficit previdenciário, ou seja, das despesas da SPPREV serem maiores que a receita, a SPPREV poderia declarar esse déficit previdenciário e isso faria com que fosse possível a cobrança da contribuição dos aposentados. Então, foi isso que aconteceu. O decreto 65021 de 2020, né, do dia 19 de junho de 2020, ele definiu o que é o déficit previdenciário, né, explicando basicamente que quando o balanço patrimonial da SPPREV for negativo, isso está muito baixo o som, é isso? Do déficit, quando a receita for menor do que a despesa, haverá déficit e poderá ser feita a cobrança. Tá? Então, assim, foi isso que aconteceu. Então, com o decreto 65021, definiu isso, que já era algo sabido, né, o que é déficit, e, além disso, uma portaria da SPPREV também declarou, então, a existência desse déficit, e é por isso que haverá essa cobrança. A cobrança ela vai começar a ocorrer em 90 dias, a partir da data da aprovação do decreto, não porque o governo Dória é bonzinho, porque ele quer dar tempo da gente ingressar com a ação judicial, nada disso, né? Mas por expressa disposição legal, toda instituição de tributo ou de contribuição, como é o caso, ela tem que respeitar esse período de 90 dias. Então, não é por outra razão que só ocorrerá a cobrança dentro de 90 dias. O que é que acontece? É justo? Não, evidente que não.
nós, os advogados, e é claro, é senso comum, que tanto as alíquotas progressivas quanto a contribuição para os aposentados é absolutamente injusta, e discute-se a sua constitucionalidade. Por que discute-se a sua constitucionalidade? E eu não vou dizer assim, com todas as letras, que ela é inconstitucional. Ela está prevista na Constituição Federal, inclusive pela reforma da Previdência, já havia previsão anterior, né? Se a gente for fazer um estudo histórico, não é a primeira vez que os servidores aposentados vão fazer o pagamento da contribuição previdenciária. Ficou melhor o som? Só um minutinho, gente. Então, pronto. Melhorou? Beleza. Então, discute-se a constitucionalidade da instituição da contribuição previdenciária para os servidores ativos, para os servidores inativos e também a progressividade das alíquotas. Essa não é uma discussão agora do Estado de São Paulo, já existe essa previsão, essa discussão desde a época da discussão da reforma da Previdência propriamente, né? Por quê? Uma alíquota de 16% representa confisco, né? E redução salarial. Veja, nós vamos passar a enfrentar um grande problema, porque o governo do estado concedeu com muito custo um reajuste de 5% no ano passado, né? E aí, além de não termos reajuste salarial este ano, e nem previsão de reajuste, nem possibilidade de reajuste, nem atual, nem para o ano que vem, os servidores, tanto ativos quanto inativos, sofrerão uma redução da sua remuneração de 11% até 16%, tá? Então, esse é um dos argumentos, né? O confisco salarial, o outro é a irredutibilidade salarial, e um terceiro, no estado de São Paulo e em outros locais também, a gente tem que ver como é que foi apurado esse déficit previdenciário e verificar se ele de fato existe, né? Como é que foi feito esse estudo e se isso de fato autoriza a instituição da contribuição adicional, essa contribuição extraordinária dos servidores aposentados. Porque existem diversas maneiras de você apurar déficit. Isso sempre foi discutido entre os advogados, sempre discutiu essa questão do INSS, né? Que é deficitário. É deficitário até onde? Como você faz a conta, né? Então, nós não estamos contando ainda nesse cálculo de déficit, a elevação da alíquota dos servidores ativos, por exemplo. Né? Então, com essa instituição da alíquota progressiva, será que não seria suficiente para equalizar a conta? Né? Ou a SPPrev vem recebendo os recursos de paga? Né? Então, essas são questões que não estão claras. Né? Mesmo a publicação dos balanços, até onde eu pesquisei, eu não achei. Né? Não encontrei um balanço recente. O balanço que tem da SPPrev é de 2019, né? Não é de 2020. Então, esse balanço não está impactado pela reforma da Previdência, né? Se a reforma da Previdência, e se não, ela certamente vai dificultar a aposentadoria, vai obrigar os servidores a permanecer mais tempo, né? Trabalhando e contribuindo, esse impacto de nada vale. Então, é claro que o mercado encontrou uma maneira, né, que é dizer que existe um déficit e eu preciso aumentar a arrecadação. Né, mas não é o único caminho.
né? Então, enfim, a APOESP, claro que ingressou já junto com outras associações, ingressou com ação judicial para discutir tanto a progressividade da alíquota para os servidores ativos e inativos, obviamente, quanto a instituição dessa contribuição extraordinária para os servidores inativos. É importante dizer que essa contribuição extraordinária, ela só vai ficar enquanto existir déficit. Agora, pelo que a gente conhece aí do governo do estado, é claro que nunca mais vai ser equalizada a conta da SPPREV, né? Nós vamos ter déficit para sempre, se ele puder instituir uma contribuição previdenciária extraordinária. Não vai ser feito esforço algum para mudar isso, né? Então, isso que é o grande problema, né, da instituição dessa alíquota extraordinária. Se nós soubéssemos, né, que isso era temporário, né, vocês, né, alguns professores aposentados aí vão se lembrar daquela contribuição do IPESP Joia, né, que são contribuições adicionais e temporárias. Agora, até onde essa contribuição vai ser temporária ou se ela vai ser extraordinária e permanente, né? Se ela vai permanecer aí de forma indefinida. Né? Então, isso é o que eu tinha inicialmente para falar para vocês, explicar de onde partimos e para onde nós chegamos, né? Eu já vi aqui se é ou não inconstitucional. Veja, eu, enquanto advogada, estudiosa, eu posso dizer que eu acho ela absolutamente injusta. Agora, afirmar categoricamente que ela é inconstitucional, não, eu não posso. Por quê? Embora também até tenha uma tendência de dizer isso, mas nós temos que conjugar, para dizer que ela é inconstitucional, nós temos que conjugar diversos fatores. Então, como eu disse, já um dos princípios, né, que estão estabelecidos pela Constituição é o equilíbrio atuarial, né? Então, a saúde das contas da Previdência. Porque a gente também não pode esquecer que se um fundo previdenciário ele for deficitário e não houver possibilidade de cobertura desse déficit, né? Então, o que acontece? No estado de São Paulo, até então, a SPPREV, se ela, para falar de uma forma bem simples, se a SPPREV não tiver dinheiro para pagar as aposentadorias, então o governo do estado vai ter que bancar isso. Ele não pode deixar de pagar os aposentados, né? A SPPREV não pode deixar de pagar os aposentados e pensionistas, porque a SPPREV não tem dinheiro, né? O governo do estado tem que bancar isso. Agora, e se o governo do estado não tiver como bancar isso? Os aposentados e pensionistas vão ficar sem receber seus salários? Então, é isso que a Constituição visa impedir, quando ela preza pela saúde financeira dos fundos de previdência. Então, se a gente tiver um estudo sério dizendo que, de fato, nós temos um déficit previdenciário e que é necessária uma contribuição de todos para equalizar essa conta, né, para que fique em equilíbrio, sejam equilibradas as contas, né, a receita e a despesa, isso é importante para garantir o pagamento de todos os benefícios. Então, veja, não é que eu, já antecipando, não que eu concorde com a contribuição, não que eu ache bacana a contribuição da forma como ela foi instituída, nada disso. Sobretudo porque ainda duvido, coloco em dúvida mesmo o estudo atuarial que foi feito, né, se é que ele foi feito, porque não houve discussão nenhuma, realmente foi assim, tem déficit e pronto, olha, saiu publicado o decreto no sábado mesmo a SPPREV já declarou a existência do déficit que precisa cobrar a contribuição previdenciária em meio a uma pandemia, que nós temos várias outras discussões realmente, né, então isso eu acho absolutamente discutível. Daqui a pouco nós vamos abrir para as perguntas. Eu pedi licença para o Aldo,
Apenas para também nessa linha, tratar de um outro assunto rapidamente, 5 minutos, que é a respeito de uma outra lei que também tem trazido grande discussão, que é a Lei Complementar 173 de 2020. É uma lei federal e que tem circulado aí, mesmo entre os aposentados, tenho certeza que já receberam algum comentário a respeito da suspensão das vantagens ou da vedação de concessão de novas vantagens aos servidores públicos, tá? Isso não tem nada a ver com a reforma, mas eu só peço licença para aproveitar a oportunidade de explicar um pouquinho isso para vocês. O que acontece? Nós temos essa lei federal, ela foi aprovada como forma de autorizar uma moratória para estados e municípios, né, um abrandamento da lei de responsabilidade fiscal para este momento de pandemia, tá? E aí, como ocorreu essa moratória, foi concedida uma moratória, né, em termos simples, para os estados e municípios, a contrapartida é que os estados e municípios não podem instituir novas vantagens, não podem conceder novas vantagens aos servidores públicos. Então, o texto da lei fala exatamente isso, que fica vedada a concessão de novas vantagens, né? Ressalvado aquelas vantagens decorrentes de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública. Aí o que acontece? Quando a nós já estamos acompanhando a tramitação desse projeto de lei lá no Congresso, né? E o que nós havíamos entendido o governo do estado não pode criar uma nova vantagem. Então, eu expliquei ontem para uma professora, os professores, eles estão tendo que usar equipamentos eletrônicos próprios, internet, por conta do ensino remoto. Então, o governo poderia falar, vou criar uma gratificação de auxílio internet, né, para compensar esse gasto que os professores estão experimentando. Ele não poderia fazer isso, porque esbarra na vedação que está lá na Lei Complementar 173. Ele estaria instituindo uma nova vantagem por uma nova lei. Agora, a concessão de quinquênio, sexta parte, evolução funcional, que já está estabelecida lá pelo decreto, por lei anterior, muito mais antigo, o quinquênio é de 68, então agora o governo não pode mais conceder. Eu completei o tempo para o meu quinquênio dia 30 de maio, então agora eu não posso mais pedir o meu quinquênio, não vou receber meu quinquênio. Então, a impressão que o departamento jurídico fez, nós já discutimos isso quando a lei complementar foi aprovada, é de que nada disso aconteceria. Nas últimas 2 semanas mais ou menos, vem crescendo essa discussão, né? A ponto de eu ter recebido de algumas pessoas, algumas diretorias, a informação de que, por conta da aprovação da lei, isso estava suspenso, outras declaram que estão aguardando o pronunciamento da CGRH para ver se isso vai ser suspenso ou não. Então, também começou com outra ação judicial, junto com outras entidades até de classe, para discutir essa suposta interpretação do governo do Estado. Até onde eu pude apurar, não existe nada oficial do governo do Estado dizendo que não é para conceder vantagem. Tá? Mas, de toda maneira, a APUESP ingressou com uma ação judicial, isso foi divulgado ontem, ou antes de ontem, explicando que a POS então entrou com a ação, é claro, a ação é recente, a gente ainda não tem decisão, não tem nenhuma divulgação a respeito, tá? Mas então eu só queria aproveitar a oportunidade, foi feita a ação tanto em relação à alíquota dos aposentados, a contribuição beneficiária dos aposentados, essa ação já tem aí um mês, mais ou menos, quase um mês, mais ou menos, já tem uns 20 dias, desculpa, gente, mas é muita informação ao mesmo tempo. Eu acho que não tem um mês, porque o decreto completou agora um mês. Então, tem uns 15 dias, mais ou menos, a ação contra a alíquota
a contribuição previdenciária para os servidores aposentados. A POS tem 3 ações a respeito do tema que nós estamos conversando aqui. Vamos lá. São 3 ações. Uma ação que foi proposta lá em abril, mais ou menos, para discutir a reforma da Previdência como um todo. Ela discute vários aspectos da reforma, incluindo a progressividade das alíquotas. A outra ação judicial é sobre a contribuição previdenciária para os servidores aposentados, instituída pelo Decreto 65/21. E a terceira ação judicial é para discutir a aplicabilidade e a interpretação da Lei Complementar 173 de 2020, que suspende a concessão de novas vantagens. Tá bem? Então, existem essas 3 ações judiciais propostas, entre muitas outras propostas pela POSP, nesse período recente. Eles ainda não divulgaram nenhuma decisão nesse sentido. Tá bem? Ainda em relação à contribuição, tanto a alíquota progressiva quanto a contribuição previdenciária dos servidores aposentados, é importante dizer que não é uma exclusividade dos professores, não é uma exclusividade do Estado de São Paulo. Já existem inúmeras ações. Antes da aprovação da reforma da Previdência no Estado de São Paulo, nós já tínhamos inúmeras ações judiciais lá no STF discutindo isso, né? Inicialmente, essas ações foram todas distribuídas para o mesmo ministro, que é o ministro Roberto Barroso, né? Todas essas ações elas foram distribuídas por dependência para ele. Ele negou liminar para suspender os efeitos da reforma e das alíquotas progressivas. O referendo dessa liminar foi colocado em julgamento no pleno, de modo virtual, foi retirado agora no dia 25 de junho, a pedido do ministro Ricardo Lewandowski, e agora estamos aguardando, está concluído com ele novamente. Eu olhei ontem uma dessas ações, que é a principal lá, promovida pela Associação dos Juízes Federais, está lá com o ministro, né, Roberto Barroso, e deve ser votado aí, provavelmente em agosto, o referendo da liminar apenas. Mas, no primeiro momento, ele entendeu válida a reforma. Tá? Acho que era isso. Talvez seja interessante a gente partir para as perguntas. Passo aí para a Lucimara, para o Aldo, que estão mediando essa nossa conversa. Peço desculpas se no início o áudio já ficou baixo, gente. É um pouco de nervosismo da primeira live. Tá? Vou tentar melhorar. 26 minutos com as 30 minutos de exposição. E aí eu peço para que a Lucimara, que está pilotando lá o chat, que ela possa ver se chegaram algumas perguntas, para que eu também depois gostaria de fazer uma pergunta, como que se procede o cálculo para a questão desse confisco salarial, como que isso vai se dar efetivamente, esses percentual, essas 12, 14, 16, como que isso é uma dúvida muito grande. Lucimara, você tem mais perguntas, por favor? Lucimara? Não estou ouvindo a Lucimara. Vou colocar... Oi, gente. Vou colocar... Opa. Tá me ouvindo? Agora sim. Espera só um minutinho. Eu vou colocar as perguntas, doutora, no painel, ver se a senhora consegue visualizar por aí, tá? Pode responder, Maria Lúcia. Consegue ler daí? Acho que dá para mais fácil, né? Eu escolhendo aqui.
Desculpa, mas eu não estou vendo, Lu, não está aparecendo. Não aparece no painel aí para você? Não, só estamos aparecendo nós aqui mesmo. Será que eu estou vendo a coisa errada? Mas acho que não está aparecendo aqui. Você está vendo, Se Alda? você quiser falar, acho que... Então, vamos lá. Nossa, quem tem uma aposentadoria mais de 6 mil? Então, existe. Mesmo o professor que recebe mais de 6 mil, sim, tá? Não vou dizer que é algo corriqueiro, infelizmente, né? Mas existe. Eu mesma já tenho mais de 6 mil, vi algumas, não muitas, mas perto disso tem várias. Não há nenhuma inconstitucionalidade nesta cobrança? Pergunta a professora Geralda. Eles subiram duas faixas, né? E aí, com evolução funcional e tudo mais, então, realmente aumentou consideravelmente o salário de quem já estava até mais próximo do final da carreira e tal. Então, nós temos, sim, professores aposentados que ganham mais de 6 mil. Estão aparecendo aqui algumas perguntas, mas são essas? São essas as que mesmo. Estão no chat, não é isso? Isso. Então, aqui, a Geralda pergunta... A Geralda pergunta se não existe nenhuma inconstitucionalidade nessa cobrança. É o que eu falei. Há uma constitucionalidade discutível. Mas, embora eu já tenha escutado de muitas pessoas essa afirmação, isso é inconstitucional, eu até acho, mas afirmar isso categoricamente, e eu não sei, eu tenho um pouco de dúvida por conta dessa obrigação de garantir o equilíbrio das contas previdenciárias. Então, a contribuição previdenciária dos aposentados, que é uma contribuição extraordinária, a finalidade dela é garantir o equilíbrio das contas da Previdência, do fundo previdenciário. Então, por isso que não é simples, né, dizer que ela é inconstitucional. É claro que nós estamos discutindo a sua constitucionalidade, mesmo estando prevista numa reforma, né, ela pode ser tida como inconstitucional. Por quê? Por exemplo, eu fui mais aqui na exposição, mas eu posso dizer que ela afronta a dignidade da pessoa humana, né? Porque uma pessoa que ganha R$ 1.300, então ganha acima de um salário mínimo, ela vai contribuir com 11%, né? E isso vai afetar o dia a dia dela, pode ser que ela não consiga pagar as contas dela, né? Então, tem várias discussões, isso implica em redução salarial. Então, tem vários aspectos que podem levar à declaração de inconstitucionalidade. Outra pergunta da Geraldo. Acredito que por conta da pandemia estão aproveitando para fazer suministro de sim, né? Porque a gente desvia o foco, né? Tá todo mundo preocupado com a pandemia e o decreto saiu lá publicado, aí decreto é ato do executivo apenas e acabou, né? Então, não passa por uma discussão lá na Assembleia Legislativa, né? Aquilo que a gente pode discutir na Assembleia Legislativa foi feito, né? Eu acho que o Dória, ele deu até posso dizer, uma certa sorte, né? Porque ele aprovou a reforma da Previdência. Será que ele teria o ambiente? Não teria sido mais fácil? Também não sei. Mas, enfim, com a proximidade das eleições municipais, enfim, é difícil para dizer se foi por isso ou não
que foi aprovado, né? Que foi não, nem foi aprovado, né? É ato do executivo, então ele faz e ponto, né? Gostaria de saber que explicasse um pouco mais sobre o processo impetrado pelas entidades contra esse confisco. Eu também não tenho mais informações a respeito. A PUESP não divulga amplamente, ela não divulga nem para a gente, né, para os advogados, qual é exatamente a tese que foi apresentada, qual o andamento específico da ação. Nós também temos acesso. Eu até tentei, na verdade, tanto pedir informações, eu pedi, não tive, como também tentei localizar a ação judicial no site do Tribunal de Justiça, mas eu não consegui. Então, a informação que eu tenho é que a ação foi feita, como eu disse, foram feitas 3 ações judiciais em relação a essas questões que nós estamos discutindo. Foi feita uma primeira ação judicial, essa eu até sei um pouco melhor do andamento, né? É uma ação para discutir diversos aspectos da reforma da Previdência. Vou repetir, porque a professora pediu para explicar melhor. Entre as discussões, a probabilidade das alíquotas. Foi feito uma material para discutir a constitucionalidade e a legalidade dessa alíquota extraordinária cobrada dos aposentados. Nessa ação judicial, nós discutiríamos não só a constitucionalidade dela, mas, sobretudo, a questão da prova acerca da existência do déficit previdenciário. Tá? Então, ela tem um pouco mais específica. Não tem liminar, não tem nada nessa ação judicial ainda. E foi feita uma terceira ação para essa sim, envolvendo outras atividades, que foi divulgado, para discutir a aplicação e a interpretação dada pelo governo do Estado em relação à Lei Complementar 173, que é a que proíbe a concessão de novas vantagens. Não sei se consegui esclarecer, infelizmente, não tem liminar. Se tiver quem está aguardando ser processado a demora na aposentadoria vai pegar em cheio os próximos aposentados. Mas veja, professora Fátima, todos os aposentados atuais, os que já estão aposentados, os futuros aposentados, se mantido o déficit previdenciário, eles vão continuar a ter que pagar. Não importa, eu sei que é mais uma preocupação, mas se a professora já estivesse aposentada, ou se a professora se aposentar daqui a 6 meses, da mesma maneira, vai ficar obrigada ao pagamento da contribuição previdenciária, no caso dos aposentados, essa contribuição extraordinária, tá? Para quem foi aposentado por invalidez, também terá esse desconto do decreto 65021. Eu confesso que eu não lembro desse detalhe, mas eu penso que não. Para quem eu posso olhar e responder daqui a pouco. Desculpa, não me lembro das aposentadorias por invalidez. Professora, desculpa, eu vou olhar e posso responder daqui a pouco. Eu creio que o Aldo vai fazer alguns comentários. Enquanto isso, eu confirmo e já passo para aqui novamente, tá? Essa situação é ainda pior nessa etapa da vida. Esse importante setor da nossa categoria deveria estar desfrutando plenamente da vida. Sim, com certeza, né, Paulo? De fato, para os servidores aposentados, isso é pior. Ontem eu ainda estava assistindo uma exposição de um especialista em previdência dos servidores públicos, e ele falava assim que ele não é de São Paulo, é de Minas Gerais. Ele falava que queria ver o governo fazer isso com os servidores ativos, né? Ou dar uma pedrada dessa nos servidores ativos, que podem fazer greve nesse momento mais difícil, mas podem fazer greve, pode ir para a rua, tem um poder de discussão, né? De barganha, enfim, muito maior que os aposentados, né? Agora, os aposentados, infelizmente, ficam de mãos atadas. Vão fazer o quê?
né? É reclamar no cantinho, não tem muito, né, o que fazer, muito mais difícil a mobilização de forma a ter impacto, né. O entre comer ou comprar remédio, porque o segundo DIEESE e nossas perdas salariais até junho já somam 7,9%. Se você pensar fizer um histórico aí de alguns anos, eu não sou especialista nos números, mas eu tenho certeza que é muito maior. Tanto assim que a gente tem lá a ação judicial pleiteando aquele reajuste de 10,15%, os salários do Estado de São Paulo estão ficando achatados, né? E isso tanto dos ativos quanto dos aposentados. Hoje, os servidores públicos tinham como uma grande benesse o fato de terem direito à paridade entre proventos e vencimentos, ou seja, ter os mesmos aumentos de quem está em atividade. E isso hoje deixou de ser uma vantagem, né? Aqueles aposentados que não tem direito à paridade já tiveram reajustes melhores, entendeu? O professor Chico diz que a reforma do Dória está acima da Constituição. Não está acima da Constituição, né? A reforma ela tem que estar conforme a Constituição, né? Mas e é por isso que nós ingressamos com a ação judicial para discutir a sua constitucionalidade. Exatamente por isso é que foi feita a ação judicial, né? Mas a gente não pode esquecer que a própria emenda constitucional 103, que é a reforma da Previdência em nível federal, ela também previa já essa contribuição extraordinária. Então, como eu disse, eu defendo a inconstitucionalidade disso, né, desse de vários outros aspectos da reforma da Previdência, não é só esse não, né, mas eu só alerto, e sim, que não é uma batalha simples, como todas as nossas, né? Conceição, isso mesmo, pode ser moral injusto, né? Tudo isso, né? Pode até ter um fundo de constitucionalidade, mas é aquilo que eu falei. Será que essa contribuição extraordinária ela seria necessária mesmo? Será que existe esse déficit? Como foi feito o cálculo, né? A Exprev, tal como o INSS, cobrou quem deve para ele? Não sei, né? Divulga claramente que tomou alguma outra providência, né? Mas isso é uma questão meio que cultural, né? Na medida em que as contas públicas não fecham, o governo não se preocupa em reduzir as suas despesas. A saída mais simples é aumentar a receita. Então, né? Então, me parece que a discussão dessa questão da alíquota extraordinária tem que passar pela discussão do déficit previdenciário. E é por isso que não é também uma ação que a gente vai conseguir uma liminar fácil. Eu acho que a discussão ela tem que ser mais profunda para conseguir isso, tá? Bom, eu acho que, de certa forma, acho que tem mais uma pergunta, né? A senhora poderia responder para a gente já ir finalizando ou indicando a finalização das nossas atividades, doutora? Sim. Acho que temos uma pergunta do Geraldo, não sei se já foi respondida. Eu acho que é um comentário, né, de que de onde estão esse déficit. Bacana. Então vamos combinar assim. Essa live vai ficar disponibilizada e mais pessoas certamente vão fazer pergunta. E juntamente a coordenação da POESP, juntamente com a Lucimara, as perguntas que porventura aparecerem, nós encaminharemos para o jurídico
para, no seu tempo possível, o retorno necessário em respeito ao conjunto das pessoas que vão e que estão se manifestando nesta atividade. Quero dizer algumas coisas extremamente importantes. Primeiro, de que o sindicato está atento e ativo em todo esse processo de tentativa de desmonte da educação no estado de São Paulo. E nós não temos nenhum acordo, nenhuma concordância com esse grau de desrespeito, como diz a professora Conceição. Até pode ter uma base legal, mas é imoral, porque nós contribuímos durante 30, 40 anos e é inadmissível quando você se aposenta, muitas vezes o aposentado é arrimo de família, ajuda os filhos, ajuda os netos, enfim, num momento de dificuldade como esse, onde o desemprego certamente abalou grande parte da sociedade e as famílias de uma maneira geral, o aposentado que tinha esse rendimento assegurado vai ser agora confiscado em 14%, 16%. Nós achamos que isso é absolutamente inadmissível. Nesse sentido, assim como é inadmissível o retorno das aulas numa pandemia como essa, num platô de 1.200 mortes por dia, como está acontecendo, e o governo brincar com a vida da população, brincar com a vida da criançada, dos nossos estudantes, brincar com a vida da comunidade e das pessoas que estão em casa e que possivelmente serão infectadas por conta dessa irresponsabilidade genocida do governo do Estado, assim como do governo federal, bem como os prefeitos que estão de acordo com essas políticas que, na nossa opinião, depõem contra qualquer senso humanitário. Né? Não se brinca com a vida humana. Nenhum conteúdo, como disse meu amigo Chico Gretti, nenhum conteúdo paga uma vida. Nenhum conteúdo. Por mais nobre que seja, ele não é superior a uma vida de quem quer que seja. Portanto, é um governo irresponsável e nós não podemos aceitar isso. Nós estamos lutando. Nesse sábado, nós vamos ter reunião às 15 horas no Sindicato de Representantes de Escola. No dia 9, está sendo chamada uma carreata em direção ao Palácio dos Bandeirantes. Portanto, se o professor pretende ir, claro que sem ser submetido ou ser colocado em qualquer tipo de risco, as pessoas que estão nesse patamar de risco não devem se expor, mas aqueles que de fato podem e devem participar, que o façam. É exatamente procurando a subsede, porque estou vendo que é uma live que tem gente de outras regiões, procurando a subsede São Bernardo do Campo e a sua respectiva subsede, para que possa dar o nome, se cadastrar para poder participar dessa atividade, que é uma atividade promovida pela PS Central, contrária a essa situação de volta à sala de aula, de volta à escola, nesse momento onde nós estamos quase chegando a 100 mil mortos no estado de São Paulo. A pobreza não pode pagar a conta da irresponsabilidade desses governantes que não tiveram políticas para evitar essa tragédia. Em relação aos aposentados, para fechar a nossa live, eu quero dizer o seguinte: nós não vamos jogar a toalha, nós vamos continuar lutando. Nós tiramos uma política de grave um pequeno vídeo de 1 minuto, dizendo: governador, tira a mão do meu bolso, mãos para o alto, isso é um assalto, ou dizer qualquer tipo de palavra de ordem para que a gente possa dizer que nós não concordamos com essa prática desse governo de um governo inimigo dos aposentados, inimigo dos idosos e, portanto, assim como é inimigo do funcionalismo do Estado de São Paulo. Esse Rocieli, na minha opinião, deveria ser demitido a bem do serviço público. Esse é pau mandado do Temer. Portanto, está aí implementando todo tipo de maldade contra a nossa categoria e nós não podemos aceitar nem permitir que essas pessoas continuem desse jeito. Então, professor, vamos continuar reagindo, passando o abaixo-assinado contra esse confisco salarial, vamos continuar reagindo, fazendo um vídeo, vamos entupir as redes sociais dizendo que nós não temos acordo. Porque aquilo que eles dizem que pode ser temporário, se nós não reagirmos, isso se transformará em permanente. Para mudar a lei, eles mudam na hora que eles quiserem. Assim
como eles têm a maioria, ou buscam comprar a maioria, eles mudam na hora que eles quiserem. Portanto, nós queremos parabenizar os professores e as professoras que passaram nessa tarde conosco aqui, nessa conversa, nessa conversa virtual. Nós queremos agradecer fortemente a companheira, a nossa funcionária Lucimara, que não mede esforço para ajudar a nossa categoria, é uma companheira que merece o respeito de todos nós. Nós queremos agradecer a doutora Maria Lúcia pelo empenho, pela capacidade e por sua dedicação também nesse campo das leis, nesse campo do jurídico, que tem exercido seu papel com muita firmeza, dedicação e competência. Nós queremos agradecer a coordenação da subsede, que promoveu essa atividade juntamente com a comissão dos jovens há mais tempo. Nós não estamos aposentados, nós não fomos para o aposento, nós não somos inativos, nós estamos vivos. Enquanto tiver energia, nós vamos continuar lutando, reagindo contra quem quer que seja. Não desanime, vamos à luta sempre. Agradecer a coordenação, companheiro Paulo Neves, a Verinha, a Abigail, a Conceição, a Nilzete, Fagundes e demais membros da executiva que também brilhantemente vem fazendo esse trabalho. Além de agradecer uma parte da comissão, que seria injusto falar todo mundo, não daria para falar todo mundo, como a companheira Sonia, a Ivanir, a Cida, a Edith, o Dilvanir, algumas das pessoas e outras pessoas que já inclusive fizeram vídeo para poder reagir diante de tudo isso. Tá bom? Doutora, 2 minutos para suas considerações finais e nós estamos encerrando a nossa atividade. Pois não. Só queria agradecer a oportunidade de estou sempre à disposição para falar politicamente. Aqui a minha área não é bem essa, mas tenho certeza que eu concordo com tudo isso que vocês falaram, né? É que eu tenho uma preocupação de falar de forma mais técnica, mas eu também acho absolutamente injusto tudo isso, né? Fico tão indignado quanto vocês quando fala de previdência. A doutora Larissa está aí nos acompanhando, ainda que anonimamente, já foi consultar também a legislação. Realmente, aquilo que a professora perguntou sobre as aposentadorias por invalidez não estão excepcionadas, tá? Então, também deve incidir a contribuição previdenciária extraordinária sobre as aposentadorias por invalidez, o que é muito triste. Eu só posso ficar à disposição, né? Temos feito os atendimentos, não dá aqui para a gente fazer esse cálculo que você havia pedido, mostrar como é que vai ser feito o cálculo da contribuição, mas eu fico à disposição, pode mandar o Lerite, a Lucimara está fazendo os agendamentos, a gente já tem um simulador, a POSP já desenvolveu um simulador até para nós, uma planilhinha para nos ajudar com os números, e eu me comprometo a fazendo aos poucos, tá? Não dá para fazer todos de uma vez só numa semana, mas aos pouquinhos aí eu prometo, pode mandando os olerites e eu faço a simulação e vou respondendo para vocês, tá bom? Eu fico à disposição, peço desculpas aí pelo nervosismo, um pouquinho aí da exposição, tá? Não agora eu vou aprender para as próximas, tá bem? Eu fico à disposição. Obrigada. Bacana, estamos todos aprendendo. Só queria dizer que nós já estamos planejando mais 3 lives. Uma para discutir coletivamente como essa sobre os readaptados, tem muito conflito, muito problema. Outra para discutir a saúde do servidor, a saúde mental e a saúde de uma maneira geral, o IANSP, e inclusive o atendimento descentralizado. Nós achamos extremamente fazer esse debate, e também nós pretendemos discutir a atribuição de aula. Nós vamos usar essas ferramentas em favor da educação do Estado de São Paulo, em favor dos educadores e dos educandos, tá bom? Obrigado, Lucimária, obrigado, doutora Maria Lúcia, obrigado, companheiros e companheiras, obrigado, aposentados e aposentadas que acompanharam essa live, e replique, mande ela no grupo da sua escola, mande ela para o Estado de São Paulo, mande ela para um parente. Não vamos jogar toalha, vamos continuar lutando, porque isso nós aprendemos, e isso é papel fundamentalmente de um professor militante. Muito obrigado a todos e todas. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde.